Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço, sou o Alan dos Santos, falando aqui do seu canal Flatube, o canal da galera. Vamos falar aí hoje de um assunto especial que é a construção do nosso estádio, a construção do estádio do Flamengo e a diferença aí do que o Rodolfo Landim quer implementar para a construção do estádio, a diferença do que foi feita pelo Corinthians aí, né, que é um dos clubes aí mais endividados aí por cerca do seu estádio, né. Vamos lá para as notícias do Mengão, mas antes eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos dar aí um salve aí para o Baiano que está sempre conosco aí, a dar um salve para Miguel Estevam, Edmar Santos, Luciana Cristina, Barão Vermelho, que também está sempre conosco aí, Flá Jorginho, do canal Flá Jorginho, e o Cleverson é aquele companheiro que falou comigo que se o Alan estava aqui, se o Alan estava treinando aqui. Agora ele está treinando, Cleverson. Agora ele está aqui no Ninho do Urubu, feliz da vida, com um sorrisão de orelha a orelha, sorrisão bonito, vestindo um manto sagrado. Valeu, Cleverson. Não abandona a gente aqui, não. Vamos às notícias aí do Mengão. Vou ler aqui um artigo aqui que saiu hoje, né, no Coluna do Fla, falando sobre a construção aí do estádio do Flamengo aí. O Flamengo define estratégia para a construção do estádio próprio. Um dos principais e mais polêmicos assuntos que envolvem o Flamengo se trata da construção de um estádio próprio. Pensando nisso, a diretoria do Fla já definiu a estratégia que pretende adotar para que o plano saia do papel e se torne uma realidade. De acordo com informações do jornalista André Rizek, o desejo do Flamengo é construir um estádio próprio em recursos de empresas parceiras, com o objetivo de não endividar. E por isso é um projeto de longa distância, de longa data, né? Além disso, existe uma série de questões burocráticas a serem resolvidas, como conseguir a compra do terreno e as liberações burocráticas aí para poder trabalhar no estádio aí, né? Importante ressaltar que apesar dos dirigentes do Flamengo planejar a construção do estádio rubro-negro, a prioridade será renovar a concessão do Maracanã junto ao Fluminense, porque o Flamengo precisa ter segurança no mando do templo sagrado. Só então dá seguimento ao plano. Quer dizer, só depois vai dar seguimento ao plano. O Flamengo vai fazer o quê? Vai dar prioridade aí à concessão do estádio, né? Porque é continuar jogando no Maracanã, porque o Maracanã já está construído, o Flamengo já joga ali já. Então é o mais, por enquanto, é mais viável ao Flamengo participar dessa concessão junto com o Fluminense. Então é o seguinte, o plano do Flamengo é manter os jogos, manter essa parceria com o Fluminense e jogar no Maracanã, por enquanto, e eles permanecendo no comando do Flamengo, essa gestão aí do Rodolfo Landim permanecendo à frente do Flamengo, daria seguimento mais tarde para a construção do estádio. Isso porque tem questão de dinheiro, questão financeira. Vou colocar aqui um trechinho aqui de um vídeo do André Rizek explicando isso. Aí você assiste e tire suas conclusões. Deixa eu dar uma informação, acho que estou bem antenado no que está rolando com relação ao estádio no Flamengo. Se esse grupo político se mantiver no poder, e tudo indica que isso vai acontecer, o Flamengo terá o seu estádio próprio. Mas não é para agora. Para agora, o que o Flamengo vai fazer é se esforçar em renovar a concessão do Maracanã com o Fluminense. O Vasco promete entrar como concorrente, o que a gente tem hoje é uma cessão de uso temporária. Por isso que o Vasco, cada vez que levanta a mão e fala quero jogar aí, ele joga, ele consegue ganhar na justiça. Porque é uma concessão que tem sido renovada quase que automaticamente. Você precisa, pelas leis de um bem público como o Maracanã, ouvir todos os interessados. Se você não tem uma concessão, você não ouve os interessados. E a concessão vai se dar em dezembro. Então, por hora, o Flamengo só fala abertamente em concessão, em estar forte, em renovar a parceria dele com o Fluminense na concessão do Maracanã. Renovando a concessão do Maracanã, já tendo assegurado o mando do Maracanã e aí com mais instrumentos legais para, por exemplo, impedir que outros times queiram jogar no Maracanã sem a anuência de Flamengo e Fluminense,
aí sim o Flamengo vai se debruçar sobre o grande plano para ele, como clube, como instituição, que é o estádio próprio. O Flamengo terá um estádio próprio e vai construir o estádio próprio com recursos de terceiros, de empresas parceiras. Ele não vai se endividar e é um negócio grandioso, que deve aumentar muito o poder do Flamengo no futebol brasileiro. Você ter o seu estádio e não se endividar para ter o seu estádio. Só que isso não é para agora, isso é uma coisa que demora. Você tem que desenrolar o terreno lá no gasômetro, que não é tão simples. Tem uma série de questões ligadas ao poder público que tem que dar tudo certo. E isso não é para agora. Para agora é renovar a concessão do Maracanã. No longo prazo, o Flamengo terá o seu estádio próprio, caso esse grupo siga no poder. E só com seu estádio próprio é que você vai realmente resolver essa questão. Você assistiu aí o vídeo do André Rizek explicando aí, conferiu? Então, agora eu vou explicar o que o Rodolfo Landim não quer para o Flamengo. É justamente o que aconteceu com o Corinthians. Eu vou pegar aqui uma matéria aqui do UOL.com.br, UOL Esporte, né? A Arena Corinthians, estádio usado pelo Clube Alvinegro desde 2014, passou a se chamar Neoquímica Arena após a venda dos naming rights para o grupo farmacêutico Hypera Pharma em setembro de 2020. A casa do clube foi construída para abrigar os jogos da abertura da Copa do Mundo, realizada em 2014. Né? Desde o início da obra, a direção do Corinthians dizia negociar a venda do nome do estádio, mas a novela se arrastou por anos até um acordo com a Hypera, que é o negócio farmacêutico lá. A obra para reerguer o estádio em Itaquera, zona leste de São Paulo, foi cercada de polêmicas e por suspeitas de influência política para a aprovação do estádio e do dinheiro público para tirar o projeto tocado pela Odebrecht do papel. Inicialmente o estádio custaria 820 milhões, mas estima-se que o valor possa chegar na casa de 1 bilhão e meio. Então, atualmente a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal é de mais ou menos aí quase 600 milhões de reais aí é a dívida aí que o Corinthians tem com a Caixa. Então o Corinthians ganhou aqui esse estádio na época, isso aí lá em 2013, lá naquela 2012, 2013 por aí, eles começaram a ver esse estádio. Ainda era por coincidência, né, o atual presidente do país hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, ele era o presidente aí daquela época, né? Então, todo mundo sabe que ele é corintiano. Todo mundo sabe que ele torce para o Corinthians. Então teve aquela facilidade que o Flamengo não teve, né? Ele facilitou aí, abriu as pernas no chamado aí popular aí. Um estádio que é todo envolvido aí em política, todo envolvido aí por suspeitas, né? Olha, você vê aí que era o projeto inicial era 820 milhões e passou a 1 bilhão e meio. Então tem falcatrua aí, né? Mas aqui é o Brasil. Mas aí vamos falar do estádio aí. O Flamengo não quer, o Rodolfo Landim não quer que o Flamengo faça um estádio e fique endividado igual o Corinthians, igual o Palmeiras, igual o Atlético Mineiro agora vão ficar endividados com o estádio, não. Porque o Palmeiras, você vê aí, o Corinthians deve quase 600 milhões aí à Caixa Econômica Federal ainda. Não conseguiu pagar, a multa vai crescendo, todo jogo que tem lá, uma boa parte da arrecadação vai para a Caixa, então ele não tem dinheiro para contratar. Quando contrata jogadores aí, eles estão dando tiro no pé porque eles não têm dinheiro para pagar. Estão tirando esse dinheiro da onde? Então vai entulhando dívida por cima de dívida. É isso que o Rodolfo Landim não quer no Flamengo. É fazer um estádio e deixar o clube cheio de dívidas. Porque o Flamengo, essa diretoria com o Rodolfo Landim já era o Antônio Bandeira de Mello, Eduardo Bandeira de Mello, mas o Rodolfo Landim fazia parte daquela chapa também, junto com outros integrantes ali. Então, ele participou dessa reconstrução que o Flamengo, reconstrução financeira que o Flamengo viveu desde lá de 2000 e lá vai fumaça. Então, o Flamengo
está se reconstruindo, veio se reconstruindo ao longo do tempo, e o Rodolfo Landim não é bobo de querer afundar o clube de novo na dívida igual esses outros clubes fazem. Então, é tudo bem pensado, bem orquestrado aí pelo Rodolfo Landim. E aí entra uma outra questão, que entra a SAF. A SAF entra para ajudar o Flamengo a pagar essa construção. Aí muita gente fica, mas por quê? Porque a SAF vai ficar igual o Vasco. Não é igual ao do Vasco. Não é igual ao do Cruzeiro. Não é igual ao do Bahia. Que venderam aí, tiveram que vender o Botafogo, tiveram que vender o clube todo, praticamente, para poder ficar lá com 10% lá para poder sair das dívidas. O Flamengo não é endividado assim. O Flamengo tem a dívida, mas é controlada. Se o Flamengo quisesse pagar hoje, pagaria normalmente, mas ele vai pagando por parcelas. Agora passou uma porcaria de um caminhão, mas aí passando por parcelas aí e fica tranquilo. É sem juros. O Flamengo paga tranquilo, uma dívida controlada. Então o Flamengo não quer dar um tiro no pé para se afundar novamente na dívida, porque teve todo um projeto, né? Para poder chegar onde nós chegamos hoje, teve todo um projeto. Então, assim, a questão da SAF entra o seguinte: lembra daquele jogo que teve na final entre Internacional de Milão e Manchester City, na final da Champions League, lá em Istambul? O presidente Rodolfo Landim, junto com alguns diretores do Flamengo, foram lá em Istambul, assistiram o jogo. De lá de Istambul, eles pegaram o voo, foram para Munique e sentaram com o presidente do Bayern de Munique e discutiram ali como foram. O presidente do Bayern apresentou um modelo de SAF como é gerido lá no Bayern, no clube alemão. Então é gerido por 3 empresas. O clube tem 75% e 25% é da SAF. 25% são divididos em 3 empresas, que dá 8%, 8, uns quebradinhos aí de porcento. São eles: a Adidas, a Allianz e, se eu não me engano, a Audi. São 3 empresas que têm porcentagem iguais ali, né? Em parcelas ali, que dá um montante de 25%. Então é isso que o Flamengo quer. Junto com com os parceiros, fazer a construção do estádio. Só que a construção do estádio não é para agora. Não é de um dia para o outro. Você viu aí o vídeo do André Rizek, explicando isso, como é que o Flamengo vai fazer. Então o Flamengo não vai se afundar. Então é uma coisa garantida. Mas é a longo prazo. O Flamengo primeiro vai fazer o quê? Vai pegar a construção do Maracanã, vai pegar o Maracanã, vai continuar gerindo o Maracanã e, longo prazo, vai fazendo aí a manutenção aí, a construção do estádio aí, que requer a compra do terreno, que não é difícil, que não é fácil, que requer aí várias partes burocráticas aí que o Flamengo vai ter que passar para poder fazer a construção do seu estádio, né? De mercado da bola, falar bem rapidinho, todo mundo já sabe aí que o Pedro recusou aí uma oferta aí do Al Hilal. O Al Hilal aí ofereceu aí 6 vezes o que ele ganha aqui no Flamengo, né? E então ele acaba recusando essa oferta, preferindo ficar no Flamengo, visando aí a seleção brasileira. É claro que o Flamengo é uma vitrine muito maior do que o mundo árabe em relação a isso. E para o Flamengo vender o Pedro, algum clube tem que chegar e pagar a multa rescisória aí dele aí, que é de 60 milhões de euros. Eu acho que quase 314 milhões aí na cotação atual. Então o clube árabe, se quiser contratar se o Al Hilal realmente quiser contratar o Pedro, ele vai ter que vir com um dinheiro muito próximo a esse valor. Fora isso, acho que o Flamengo não vai ser louco de querer vender pela metade do preço, né? Outro jogador que recebeu sondagem, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, que recebeu uma proposta aí, recebeu uma sondagem aí do Lyon, clube do John Textor, né, presidente do Botafogo, para estar contratando o Vitor Hugo, jovem de 19 anos, ele que tem uma multa rescisória aí de cerca de 100 milhões de euros, né? Dificilmente o atleta vai ser vendido por esse valor, né? Infelizmente a gente bota 100 milhões, mas acaba vendendo por 20, eu nunca vi isso. Outro cria da base aí que pode sair aí nessa janela aí é o Matheus França. Matheus França, que tem equipes aí de olho nele aí. É o caso do Newcastle, do Crystal Palace, do West Ham, do Bristol
e do Arsenal aí, que estão procurando informações aí do atleta. Segundo o jornalista Léo José, né, ele publicou no seu Twitter, na sua página do Twitter, que o Chelsea ele fez uma proposta de 20 milhões de libras, cerca de 122 milhões, para contratar Matheus França. Mas o Flamengo ele recusou prontamente, porque o Flamengo tem pedido aí sobre o atleta, o Flamengo quer um montante de 25 milhões, só aceita vender a partir de 25 milhões de euros, cerca de 131 milhões, né, na cotação atual. Então tá aí, o Flamengo tem aí jogadores que podem estar deixando o elenco. Gabigol também, ele é um jogador que tem o clube, o Spartak Moscou, nós falamos até aqui no canal, também tá de olho no jogador, no Gabigol. Já sem espaços, o Flamengo negocia aí a ida do Hugo Souza, que foi liberado por empréstimo 50% aí dos seus direitos aí, fixado em 1,2 milhões de euros, cerca de 6 milhões na cotação atual. Ele foi emprestado por um ano, uma temporada, e para o clube Deportivo Chaves de Portugal. Ele inclusive já viajou e tudo para poder fazer os exames aí, para poder estar fechando aí a negociação aí. E o Hugo, não é que ele é um bom jogador, é um bom goleiro, o Hugo, né? Torço para que ele venha crescer muito. Eu acho que tudo que ele precisava era ir para a Europa para poder melhorar. Eu acho que ele tem muito potencial, né, como um goleiro, e vai crescer muito lá. Ele teve alguns problemas aqui, a cabecinha dele meio que entrou em parafuso aí, muita má influência também, né? Nós vimos aí grandes jogadores se perdendo por causa da má influência, de amizades, má influência a fama, sobe a cabeça, né? De atletas jovens, né? Então, isso aí acho que vai ser bom. O Arturo Vidal também é um jogador que pode estar saindo aí, tá deixando o Flamengo aí, ele tem contrato até dezembro, mas ele já entrou na rede social e falou que ficaria muito encantado se recebesse uma proposta do Colo-Colo, então pode estar deixando o Flamengo aí por esses tempos. Rodrigo Caio é outro que interessa ao Cruzeiro e não terá o seu vínculo renovado ao clube carioca. Informação foi dada recentemente pelo Vene Casagrande e está negociando aí com o Cruzeiro, e outros clubes aí estão de olho aí no atleta, né? Galera, essas são as notícias do dia de hoje. Que fique com Deus. Fui!